aqueles encarnados e desencarnados aqui também. Já se disse que as duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. A palestra de hoje será proferida pelo Marcelo Cardoso, nosso amigo aqui presente, do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade Tubarão. Sinta-se em casa, Marcelo. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja conosco, a paz prometida por Jesus quando esteve aqui entre nós, e na certeza mais do que absoluta de que estamos de fato envolvidos nessa paz. Como eu sempre gosto de fazer, eu acabo me lembrando, e acabo lembrando os irmãos que nós levemos a paz que viemos buscar na noite de hoje em todos os ambientes que nos encontramos, ainda no dia de hoje, nas próximas horas, nos dias que se seguem, no próximo final de semana, sendo aqueles que levam a concórdia, levam a esperança, levam o amor e não aqueles sentimentos todos antagônicos. Então é com muito prazer que eu volto até essa casa, bem feliz mesmo, E a gente sabe, conversava com a Joelma, a gente sabe das dificuldades que é realmente se conseguir expositores, Eu ocupo as duas funções em duas casas, essa mesma função em duas casas. A gente sabe como é difícil, da dificuldade que a gente encontra nesse sentido, mas nós não podemos desistir, Nós temos que realmente ter fé, perseverança, resiliência também, porque tudo se ajeita, porque lá o Jesus libertador, Então ele vem, nos liberta das nossas próprias dificuldades e nos faz comparecer onde precisamos, Então, repito, muito feliz de ter voltado e estar aqui com vocês na noite de hoje. Trouxe para a noite uma passagem, boa noite, na verdade a lição de número 9 da obra Caminho, Verdade e Vida, que está aqui na minha frente, psicografia de Chico Xavier, boa noite, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o título dessa lição, e digo lição porque de fato é um ensinamento, o título dessa lição é Reuniões Cristãs. E aí, como sempre faz, ou geralmente faz Emmanuel, ele sempre embasa, ou fundamenta as suas lições, os seus ensinamentos em alguma passagem evangélica ou passagem bíblica. E aí ele vai se basear justamente em João capítulo 10, versículo 19. Antes de dizer o que disse Jesus em João capítulo 10, versículo 19, é importante nós contextualizarmos a situação, para que a gente possa melhor compreender não só o que diz Jesus, mas também, e de maneira, nesse caso muito especial, o que nos explica Emmanuel a respeito dessa citação bíblica. O capítulo 20 do Evangelho de João é um dos capítulos mais belos dos Evangelhos, porque é justamente aquele em que João vai falar a nós sobre a ressurreição do Cristo. Então, começa ele citando que Maria, que é a Maria Madalena, chega até o túmulo de Jesus, o encontro aberto, e vamos combinar que era
porta de uma catacumba judaica era uma roda de pedra, que, vamos combinar, não é uma coisinha muito fácil de tirar do lugar, né? E ela estava aberta, né? Os despojos de Jesus não estavam ali. Isso já por si só, né, um motivo não para uma singela exposição como essa, mas para um seminário, né, a respeito dessa situação. Aí ele lá não encontra Jesus, vê que as suas vestimentas, as suas vestes, né, mortuárias estavam já derrubadas do chão, e ela então conversa, segundo João, né, ela conversa com 2 anjos, né, e depois Jesus se apresenta para ela. Ela não o reconhece no primeiro momento. Isso sempre me chama muita atenção, ainda pretendo estudar um pouco mais sobre isso, porque que em algumas situações após o desencarne de Jesus, porque que em algumas aparições que ele faz aos seus apóstolos, pessoas que com ele conviviam durante 3 anos, não o reconheciam de imediato. Então Madalena acha que é o jardineiro, até que ele mostra que é Jesus, né? E ela tenta tocá-lo, ele diz: não me toca, porque eu ainda não subi para meu Pai, né? Então o Espiritismo é muito eficiente em explicar certas nuances dessa conversa, né? O corpo perispíritico, né? Como é que ele estava ali ainda. Mas, repito, isso é para outro dia a gente conversar a respeito. Mas são temas de fato muito interessantes. A gente descobre também que João era mais rápido que Pedro, porque ele diz, João, que está escrevendo o Evangelho, diz que Simão Pedro e o outro discípulo, o outro apóstolo, que era ele, né, depois de serem avisados por Maria Madalena sobre a ressurreição do Cristo, saem correndo até a catacumba. E João deixa muito claro que ele chegou primeiro. Eu acho isso fantástico. Ele diz: o outro discípulo chegou primeiro que Simão, né? Só faltou dizer: eu corro mais do que ele, eu estava mais em dia, mais em forma, de fato mais jovem, né? Então ele de fato chega primeiro, e ambos veem a mesma cena que Maria Madalena. Então, meus irmãos, o que nós vamos relatar agora, ele acontece na ressurreição do Cristo. E aí o que é que aconteceu? A gente precisa lembrar que nós estamos no domingo, no que a gente vai chamar domingo, o primeiro dia da semana, né? Que não é segunda, por isso que se chama segunda, né? Que é o segundo dia da semana, o domingo é o primeiro. E eles estavam na tarde de domingo, porque Jesus, né, a sua ressurreição é no domingo, não é verdade? Então eles estão preocupados, porque eles estavam com muito medo, porque na sexta Jesus tinha sido crucificado. Eles estavam com muito medo da perseguição dos judeus e dos próprios romanos, que era, comparando com vocês, meus irmãos, era como a Polícia Federal, o FBI e a CIA estarem atrás de nós nesse momento. Era mais ou menos isso, era o poder da época. Então eles estavam fechados na casa que eles estavam habitando em Jerusalém. E aí, naquela tarde nervosa, alguém bate a porta. E eles, com muito medo, compreensível, né? Vão lá, abrem a porta e se deparam com Jesus, que, vejam só, nesse momento é reconhecido por todos. Ele faz-se reconhecer por todos naquele momento. Então Jesus entra, né, se apresenta para eles e diz: a paz seja convosco. João, capítulo 10, versículo 19. O que Emmanuel, com base nessa passagem bíblica que tem orientações, o que Emmanuel, do alto do seu conhecimento, do amor e da sabedoria lida pelo meu querido irmão aqui no começo, o que ele vai nos trazer então a respeito dessa situação? E o que é que isso tem a ver com reuniões cristãs, não é? Aqueles nossos irmãos, naquela data, naquele exato momento, naquele exato dia, eles iniciaram o que nós vamos chamar, após a ressurreição de Cristo, de fato, das reuniões cristãs. Vejam só, até então, mesmo acreditando, como disse Pedro, e todos concordaram, que Jesus era o Messias, o ungido, o Cristo, que é Messias, né, na origem grega, Christus, né? Então é o Messias, sendo que Messias para os judeus é Messia, né?
Então, até então, mesmo que eles acreditassem que Jesus era o Messias, eles acreditavam, senão eles não seriam os apóstolos que foram, que nós estamos falando deles até hoje, né? Eles fizeram, cumpriram com seus objetivos, eles ainda não tinham tido, a prova final dessa veracidade, que era o fato da ressurreição de Jesus. Então, quando eles veem Jesus ressurrecto, que alguns deles, João em específico, que corria mais do que Pedro, só para lembrar João de novo, que eles tinham, e João em específico, tinha visto Jesus na cruz sendo tirado da cruz, com o seu corpo desfalecido, ou seja, usando bom português, ele estava morto. E todos os outros apóstolos souberam disso, isso na sexta-feira, gente. Foi na segunda isso, para não esse dia de hoje. Foi em seguida. E logo, e naquele momento, Jesus então estava na frente deles. Até então eles se reuniam com quem eles acreditavam ser o Messias, com quem eles tinham mesmo certeza de que fosse o Cristo. Mas naquele momento, eles estavam de fato com o Cristo. E aquela reunião passa a ser uma reunião de fato cristã. Tudo bem até aqui? E Jesus nos faz lembrar muito bem Emmanuel, por isso que ele é o Emmanuel, ele nos faz lembrar que sim, lá no Antigo Testamento, no Talmud, né, que seria a Bíblia judaica, que nós chamamos de Antigo Testamento, em especial no Deuteronômio, difícil de falar, não me peçam para falar de novo, havia o preceito de que não deveria haver comunicação entre vivos e mortos. Todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Principalmente nossos irmãos evangélicos dizem, né, que isso é pecado. Esse negócio de conversar em reunião mediúnica é coisa de quem? É coisa do Satanás, a gente respeita. A gente respeita. Eu só não concordo, mas a gente respeita e respeita muito mesmo. E nós vamos falar sobre os nossos irmãos evangélicos sempre de maneira muito carinhosa daqui a pouco. Então, naquele momento, Jesus, além de iniciar de fato, inaugurar uma primeira reunião com o Cristo, portanto uma reunião cristã, e nós estamos com Cristo agora aqui, porque nós estamos reunidos em seu nome. Não foi assim que ele nos ensinou? Ele já está aqui. Aqui é uma reunião cristã. Naquele momento, além de inaugurar a reunião cristã, Jesus vai deixar de maneira muito caridosa a clareza de que era possível, sim, o diálogo entre mortos e vivos. Faz sentido? Porque ali nós estávamos tratando de Jesus ressurrecto. Ele havia morrido e havia ressurgido. Então, de uma maneira muito tranquila, Jesus não diz, olha, esquece o que está escrito no... Vou falar de novo, em Deuteronômio. Esquece o que está escrito lá. Estou bom hoje aqui. É um trava-língua esse negócio. Esquece o que está escrito lá, naquele livro do Antigo Testamento. Não tem que falar de novo. Esqueça o que está escrito lá, não disse, ele simplesmente se apresentou. É Jesus sendo Jesus. Né? Ele se apresenta e ali tem um diálogo, depois tem aquela situação do Tomé, né, que teve que ver para crer, né? Aquela situação toda que nós, em tese, né, não precisamos ver, a gente já acredita para crer. Né? Então, Tomé nos deu essa excelente lição para que nós pudéssemos ter essa percepção que nós temos hoje. E aí, inaugurado, então, a reunião cristã e a possibilidade da conversação com os espíritos, dali para frente, todos nós que somos cristãos, passamos a adotar as reuniões cristãs. Lá atrás, como nos diz Emmanuel no texto, que eu recomendo que os irmãos leiam, lição 9, Caminho, Verdade e Vida, ele vai nos dizer que as reuniões cristãs iniciaram-se primeiro nas catacumbas, porque Nero os perseguia. Né? Muitos cristãos morreram sob o comando de Nero, né, imperador romano. Também nos cenáculos de Jerusalém, nos cenáculos judeus. O que era o cenáculo? Né? Era uma sala especial, né? Aí dependia muito da condição do proprietário dessa casa,
uma sala especial de adoração. Então, aquele que era mais simples, móveis mais simples. Aquele que era muito bem de vida, móveis muito bem de vida, muito ricos, né? Parecido com o que a gente tem hoje em dia, né? Que tem mais condição. Tem gente que não tem capela em casa, capelas maravilhosas, né? Tem gente que tem lá um santuáriozinho. E assim nós vamos, né? Em especial nossos irmãos católicos. Então, Emmanuel vai nos lembrar que essas pessoas começavam então a se reunir em cenáculos, né? Em catacumbas, para não serem perseguidos, e ainda assim eram, né? Recomendo, me permitam, sei que muitos de vocês já leram, talvez todos já tenham lido, a obra Paulo e Estevão, que vai descrever com riqueza de detalhes essas reuniões em catacumbas, e que muitas vezes eram perseguidos, dispersadas, né, pela força política e judicial da época. E aí, ele diz então que essas reuniões, elas evoluíram. E o objetivo dessas reuniões, mesmo que algumas, vamos dizer assim, algumas veias cristãs assim não enxerguem, todas essas reuniões têm por objetivo que nos conectar com o divino, nos conectar com a outra margem da vida. Mesmo que o nosso irmão evangélico, e aqui com carinho de novo e mais absoluto respeito, ache que não está fazendo isso, mas no fundo ele está. E ele sabe, geralmente de maneira muito consciente, que ele está fazendo isso. Porque ele está orando para quem? Para os anjos, né? Ele está orando para Jesus. Aí de vez em quando aparece alguém lá, não aparece alguém com demônio lá na frente, né? Eles fazem um trabalho de desobsessão diferente do nosso. E aí eu vou dizer para os meus irmãos evangélicos que eventualmente assistam, um dia vocês vejam nós. Os nossos trabalhos de desobsessão são bem mais tranquilos, né? A gente não manda ninguém, vai embora, sai daqui. A gente orienta o nosso irmão que está em desatino, como tantos de nós, né? Como tantos de nós. Então, que talvez um dia esses nossos irmãos, eles compreenderão que isso que a gente faz aqui é bem bacana, bem cristão mesmo, né? Nós não ofendemos ninguém, mesmo aqueles que a gente não enxerga. Esse nunca foi, nunca será o objetivo do espiritismo cristão. Mas aí, todos fazem isso. Quando o padre está lá, com todo respeito de novo, fazendo a questão da comunhão, a homilia da comunhão, realizando aqueles seus trabalhos, ele de fato, o que ele está fazendo quando ele abençoa a hóstia? Ele está fazendo uma ligação com o outro lado, não está? Ele está. Então, todas as religiões, cristãs ou não, mas o nosso foco hoje são as religiões cristãs, tem por objetivo viabilizar essa conexão com a espiritualidade. Essa conexão com o alto, independentemente de como o chamemos. Os nossos irmãos católicos vão dizer com Cristo e sua legião, os irmãos evangélicos com Cristo, com Deus e sua legião de anjos, a gente vai dizer com Cristo, com Deus e com toda a espiritualidade maior e amiga que nos dirige e assiste muito mais do que a gente consegue conceber. Mas no final de todas as contas, meus irmãos, todas são reuniões cristãs e que merecem o nosso mais absoluto respeito, a nossa mais absoluta compreensão. Mas nós espíritas, e aqui não é que eu estou puxando sardinha para o nosso lado, porque nós não perdemos tempo com isso, né? Nós não somos uma religião proselitista, ou seja, quem está aqui agora não foi convidado para vir aqui à força, né? Você veio porque você quis. Você se sentiu, poxa, eu vou lá assistir uma exposição doutrinária, vou ver lá o que é que aqueles espíritas fazem lá, se rola uma macumba, né? Se tem algum bode lá dentro, né? Se tem um símbolo do demônio, né? Você desculpa a brincadeira, mas é assim mesmo, que muitos nos veem. A Casa Espírita Deus, Amor e Caridade, que tem vai fazer 57 anos, gente, eu fiz 54 no domingo, esqueci de mandar o Pix para vocês, né? Vocês estavam presentes, né?
E eu sei disso, porque eu sei que é 57 porque eu sou justamente 3 anos mais novo que a casa. A nossa casa, quando ela começou, que era uma casinha de 6x4, né? A pedra vivia quebrando vidraça nossa lá. Vivia. Eu cheguei a ver isso. Eu tenho uma lembrança muito criança, 4 anos, mais ou menos, de estar na frente da casa e ver vidro quebrado. Porque a minha mãe, né, participava desde a sua fundação. E era isso, as pessoas passavam, né, e tocavam pedra. E eram caprichosos, eles tocavam para acertar mesmo. De vez em quando tinha uma janela quebrada. Hoje em dia, até por uma questão legal, né, é muito mais difícil isso, até porque eu não preciso nem lembrar vocês, né, seria preconceito religioso, isso inclusive é crime. Né? Mas as pessoas podem ter um pezinho atrás conosco porque justamente não sabem o que nós fazemos. E a gente não sai por aí dizendo o que a gente faz, porque isso seria proselitismo religioso. Seria forçar as outras pessoas a serem espíritas. Ser espírita é, antes de tudo, um estado de espírito. Né? Literalmente. A gente se convence de ser espírita. E a gente não consegue mais se convencer do contrário. E olha que eu de vez em quando questiono. Eu gosto de estudar, eu vou lá, leio. Mas será que isso aqui a gente vai lá no tal do Evangelho, vai no Livro dos Espíritos? Pô, não é que está tudo lá? A dúvida que a gente tem, a gente vai lá dar uma estudadinha, meu Deus, está aqui. Às vezes está numa obra, a gente vê, poxa, aqui está o caminho. Então, por enquanto, né, aqueles que não torcem por mim do outro lado da vida, certamente meus cúmplices dos meus crimes passados, né, meus ex-amigos, mas que eu continuo gostando deles, né, e um dia eu vou trazer eles para a iluminação, não que eu esteja iluminado, mas trazer para essa luzinha que eu consegui, esse cantinho de luz que eu consegui pegar para mim, que me faz estar aqui hoje. Né? Então, eles virão um dia, mas esses meus ex-amigos que não torcem por mim gostariam muito, como é o caso de vocês também, que nós deixássemos isso aqui, porque isso nos faz muito bem. Isso a doutrina espírita nos faz muito, muito bem. E não tenham dúvida, meus irmãos, nós, de alguma maneira, nessa existência ou antes dela, nós pedimos para estar aqui. Vocês não tenham dúvida que antes de encarnar, esse é o meu caso, eu pedi, olha só, bacana esse negócio chamado espiritismo, né? Dá para eu ser? Dá. Está preparado, meu filho? Né? Não tenho dúvida que aqueles dos irmãos, poxa, eu fui católico até tanto tempo, evangélico é raro, né? O evangélico se tornar espírita é mais difícil, porque é muito arraigado certos preceitos, né? Mas os católicos é muito comum, a pessoa católica se torna espírita ou continua frequentando a igreja católica, maravilhoso. Eu já fui padre, tá, gente? Não nessa vida, em outras, depois eu conto. Então, tudo certo para mim, né? E aí, mas a pessoa às vezes continua frequentando a igreja católica, né? Mas ele tem simpatia pelo espiritismo, né? Então, às vezes vai se tornando de fato espírita. Mas, o que é importante a gente perceber, saber, que aqui, meus irmãos, o nosso intercâmbio, ele é muito mais direto. Primeiro porque a gente intercambia mesmo, né? Nós temos os nossos grupos mediúnicos, por exemplo, os nossos atendimentos fraternos, onde a presença da espiritualidade é óbvia, é clara, né? Muitas vezes se manifestando diretamente no serviço de psicofonia, né? Quando o médium dá passividade para que o espírito se manifeste, às vezes até psicografando, ouvindo, né? E geralmente a maioria dos espíritas, né? Eu acho muito engraçado, principalmente as senhoras, chegam na casa espírita porque andaram ouvindo e ouvindo coisas. Aí eu fui ver, não estava ali. Eu ouvi um negócio e não tinha ninguém falando. Aí a gente, onde é que se trata disso? Olha, tem manicômio, né? e tem a doutrina espírita, né? E tem muitas pessoas, muitos irmãos nossos, brincadeira toda a parte, que estão aí internados, às vezes na condição de loucura, né? Esquizofrênicos, tomando medicações terríveis, nada contra também, porque são necessárias. Às vezes a pessoa é esquizofrênica e médium, né? Mas ela está ali vivendo aquela situação, às vezes não consegue discernir o que é uma esquizofrenia e o que é mediunidade. Às vezes é só esquizofrenia.
Às vezes é mediunidade, na maioria das vezes é mediunidade, às vezes é os dois para você tratar a esquizofrenia. Só que daí a doutrina espírita diz isso por causa desse intercâmbio. E aqui não tem nenhum padre falando com vocês, né? Não tem. Não tem nenhum pastor cheio com as regras, com os dogmas, né? A gente não está aqui tratando de nada que não seja acessível a todos. Sempre falo que a teologia espírita, existe a teologia católica, a teologia evangélica, a teologia espírita, ela é acessível a todos. Eu não preciso fazer curso de pastor. Eu faço estudo sistematizado da doutrina espírita, depois o estudo da mediunidade, estudo avançado, não é assim? Né? E eu não preciso ir para um seminário para me tornar um padre. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O distanciamento. A doutrina espírita não tem distanciamento, ela, ao contrário, ela tem um estreitamento. E ninguém sabe mais do que ninguém. Todo mundo aqui ocupa uma função. Todo mundo realiza um trabalho. Para a doutrina espírita, não, meus irmãos. Nós não trabalhamos, em última instância, para a doutrina espírita. Sabe quem que é o nosso chefe? Ah, que bacana! É Jesus, gente. Nós trabalhamos para Jesus. Aqui não falo por mim. Falo por Jesus. Em que pese a minha incapacidade plena de falar por Ele, mas é por Ele que eu falo. Não é por Marcelo. Quem sou eu para falar? Eu não sei nada. O que sei é aquilo que os evangelhos me trouxeram e que eu me debrucei para entender. E que às vezes repasso muito mal. Mas eu não trabalho para mim. Não estou falando por mim, aqui falo por Jesus. Mas você não fala pela doutrina espírita, Marcelo? Também. Mas eu falo por Jesus. Porque antes de ser espírita, meus irmãos, antes de sermos espíritas, nós somos cristãos. Acima de tudo. E é para Ele que nós precisamos trabalhar. Então, queridos, eu estava falando, vou concluir, desculpa esse raciocínio. Eu tenho certeza que eu pedi para vir espírita. Tenho certeza. E às vezes alguns de nós foram católicos, são católicos, às vezes até ainda são, né? E repito, sem crítica alguma, porque isso faz parte, cada um tem seu tempo, cada um tem sua vida, sua história, não é? Mas muitas, para você estar aqui, sendo católico, né, um ex-católico, ou começando a frequentar, você pode ter certeza que naquele horinha do sono, né, você procurou, ou você foi levado a algum ambiente, em algum momento você disse, olha só, dá para conhecer melhor a doutrina espírita? E isso foi acontecendo na vida de vocês, na minha, na vida de todos nós. Então, queridos irmãos, se nós estamos hoje numa casa espírita, se nós estamos hoje podendo conviver entre nós numa casa espírita, e é gostoso, não é? É gostoso. Ontem eu estava, uma questão que não é pessoal, não deve comentar. Ontem eu estava numa reunião, acho que vocês devem conhecer a Fundação Joana de Ângeles, lá de Tubarão, que faz um trabalho maravilhoso, né? Me convidaram recentemente para fazer parte do conselho da administração, até por fato de ser advogado e conhecer bastante as pessoas, ajuda, né? Ajuda bastante. Não que ajude, vocês entenderam, a função ajuda. E aí ontem tinha uma senhora, que era assistente social da casa, muito querida, ela disse, Marcelo, tu sabe que eu sou católica. Ela é uma instituição espírita. Assim, eu sou católica, mas de vez em quando eu vou assistir às palestras, e a primeira vez que eu fui, eu tenho muito claro, assim, que eu cheguei lá para ouvir a palestra, e quando eu vi, só estava falando de Jesus, né? Você só fala de Jesus, só fala do Evangelho, assim, então. É isso aí mesmo, né? Aí eu saí de lá tão bem, que um dia eu conversei com um padre, e disse para ele, poxa, que lugar bacana, e o padre não criticou também, não. O padre disse, não, eu sei que é assim, o pessoal que faz lá caridade, faz lá o bem, né? A gente diz, não diz caridade para nós, fora da caridade não há salvação, e não tem salvação, não tem. Não adianta eu falar essas coisas aqui, dizer isso tudo, e chegar lá na rua e começar a fazer um monte de impropério.
cometer desenganos. Não que eu não vá cometer, não que eu não vá falar, não que eu não vá me ocorrer uma situação dessa. Mas eu já tenho mais de 2 semanas de evangelho, como diz Emmanuel, para saber que eu não posso, para saber que eu tenho que segurar. Graças a Deus já acontece assim, sabe quando a moto corta a tua frente no trânsito? Eu já consigo dizer à vontade, vocês já pensaram o que é que eu tenho vontade de dizer, né? Mas eu já consigo, acho que boa parte das vezes, dizer: Deus te abençoe, tu deve estar com pressa. Deus te ilumine, Deus te abençoe, né? Deus te acompanhe, né? E a gente tem que começar a fazer isso. E quem me trouxe isso? Aí sim, foi o Cristo através da doutrina espírita. Por isso, meus irmãos, não que as nossas reuniões cristãs sejam as melhores. As reuniões cristãs espíritas, por favor, peço a atenção de vocês, são as melhores para nós que aqui estamos. Então que a gente aproveite, já que a gente está aqui, né, vamos aproveitar esses momentos, vamos vivenciar esses momentos, vamos aproveitar esses momentos, esses locais que estão cheios de fluidos maravilhosos, que quero deixar bem claro, não sou médium ostensivo, sou médium de inspiração, mas é muito óbvio quando se chega nessa casa, um ambiente agradabilíssimo, psicosfera espiritual que tem. E ela existe porque nós estamos, todos nós aqui, irmanados em mantermos a condição cristã das nossas reuniões, inclusive essa, apesar de mim. Queridos, agradeço imensamente a paciência de vocês, a atenção, né? Eu estou falando aqui, estou vendo eu aqui, está interessante. Estou vendo no celular, né? Online, né? Me ver online é uma coisa desagradável, é pior do que ver no espelho, né? Mas eu agradeço imensamente a atenção, a paciência de vocês, né? E desejo a todos um excelente resto de dia, um resto de noite, um excelente restante de semana, um final de semana maravilhoso. Por mais que a gente se envolva em uma opção de coisas, né, a gente tem que lidar com situações negativas, que a gente não deixe de ter Jesus nos nossos corações, porque tendo Jesus e Deus nos nossos corações, as nossas atitudes, pensamentos e ações geralmente são as melhores possíveis. Então que a gente mantenha. Vocês gostariam que eu fizesse a prece final? Pode ser? Então tá bom. Obrigado. Então nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai de imensa misericórdia, agradecer a Jesus, nosso Mestre do amor, da caridade, agradecer a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, nossa Mãe Universal, toda a espiritualidade maior e amiga, nossos guias e mentores espirituais desta casa, desses trabalhos, que certamente estão presentes nesse momento, trabalhando em nossas intuições, nossas inspirações, e que temos apenas a agradecer. Agradecer a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, e que saímos daqui na noite de hoje com o melhor sentimento, com as melhores intenções, que tenhamos uma noite tranquila, porque estivemos com Cristo, e que essa noite, Senhor, seja balsâmica para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso corpo, a fim de que amanhã acordemos bem revitalizados, buscando sempre, Pai, o encontro contigo, o encontro com o nosso Mestre, na constância dos nossos dias, horas e minutos. Assim, felizes por mais uma vez termos tido a oportunidade de contigo estarmos, Mestre Jesus, de estarmos mais próximos de nosso Pai Celeste, louvando ao nosso Mestre, louvando a Deus. Nós damos então por encerrados os trabalhos da exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado, queridos. Fiquem na paz de Deus. Eu vou tomar minha água.